Direto da redação. A Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo foram duas leis muito importantes no período de pandemia para o setor cultural, porque foram leis de mitigação aprovada para o período de pandemia. Então foram leis criadas para mitigar, são leis transitórias, chamadas leis transitórias, e foi adotada para mitigar os efeitos da Covid-19. E essa lei agora, o que o Congresso, o que a Câmara dos Deputados propõe, o que os deputados discutem, é, de certa forma, tornar essa lei permanente para o setor cultural. Mas nós vamos aqui saber como ficou essa sessão de ontem. Agora, sim, está normalizado. Mas, Cláudia, vamos lá, pode pegar do início para a gente informar o pessoal da informação completa. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Foi adiada ontem a audiência que deveria ter sido realizada na Câmara Federal para discutir os vetos do presidente Jair Bolsonaro a dois projetos que beneficiam o setor cultural, a nova lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. Essas duas leis, elas foram aprovadas com ampla maioria, tanto na Câmara como no Senado, e quando elas foram encaminhadas para a sanção do governo federal, receberam os vetos do presidente Jair Bolsonaro. Essas duas leis juntas, elas destinam mais de 7 bilhões de reais para a manutenção das atividades e dos espaços culturais em todo o país. E explicando aqui, Roberto, quando acontecem esses vetos do governo federal, o que acontece? As leis, elas retornam para que os deputados e os senadores possam decidir pela permanência ou derrubada desses vetos. Na quarta-feira passada, foi realizada a primeira audiência pela Comissão de Cultura da Câmara. Esse encontro reuniu em Brasília representantes das secretarias estaduais, de agentes e produtores culturais em Brasília. Eles foram para lá, se mobilizaram na intenção de articular com os parlamentares e cumprir um número maior de votos para a derrubada dos vetos. Ainda não houve um consenso entre os parlamentares, por isso que não aconteceu ainda essa audiência, que estava estimada, estava prevista para acontecer, e quem pronunciou em relação a ele foi a deputada federal Jandira Fegali. Ela se pronunciou, considerou positivo para o setor cultural o resultado da audiência. E ela está estimando que o próximo encontro aconteça para daqui a 2 semanas. Vamos ver o que ela diz. Esta foi uma semana de luta muito importante pela cultura em Brasília. Para cá correram artistas, produtores, gestores de vários lugares do Brasil, pessoas que chegaram por avião, mas também pessoas que vieram pela estrada, levaram 18 horas para aqui chegar, nos movimentos populares de áreas da periferia, e que aqui chegaram para conversar com deputados, senadores, presidentes do Senado e da Câmara, e conseguiram fazer isso, conversar com quem decide os vetos das leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo. Essas duas leis que foram votadas por amplíssima maioria na Câmara, 400 votos na Câmara e nenhum voto contra no Senado, e que lamentavelmente foram vetadas integralmente pelo governo Bolsonaro. Derrubada desses vetos, coloca em vigor essas duas leis. A Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de emergencial, que será liberada uma única vez e que predominam os recursos do setor do audiovisual, e a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de uma política permanente, perene para todo o Brasil, descentralizada por estados e municípios e que alcança toda a diversidade cultural brasileira e que tem efeito por 5 anos, validada a cada 5 anos, 3 bilhões por ano, como foi a Lei Aldir Blanc I. Então, derrubar essas duas leis é mudar, é revolucionar a política cultural brasileira.
Por isso, essa foi uma semana muito importante, que acumulou muito de ganho de votos para a derrubada dos vetos, e agora a nossa perspectiva é a sessão acontecer. Estamos definindo a data com o presidente do Congresso Nacional, provavelmente no dia 14 de junho, para, em definitivo, termos essas duas leis validadas no Brasil, derrubando esses dois vetos. Roberto, e vale lembrar que recentemente foi divulgado um estudo do Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, o IPEA, apontando que o setor cultural ele foi o mais impactado pela pandemia. No primeiro ano de pandemia, em 2020, mais de 900 mil pessoas que atuam no mercado cultural perderam seus empregos. No ano seguinte, 300 mil postos de trabalho foram recuperados com o retorno de alguns eventos realizados ali no ano passado, mas a situação ainda é crítica no mercado cultural. E as expectativas positivas estão voltadas para esses dois projetos. Então, podemos dizer que está aí nas mãos dos parlamentares o futuro desse setor, desse ramo, que é tão importante para a economia nacional. Volto com você no estúdio. Obrigado, Cláudia, e um bom fim de semana para você. Obrigada, Roberto. Essa lei de Aldir Blanc e também a lei Paulo Gustavo foram leis adotadas durante o período de pandemia, foram leis excepcionais inicialmente e visava a mitigação da crise provocada pela pandemia no setor cultural. E foi um dos setores mais afetados, conforme destacou aí a Cláudia Freitas. Os artistas, os eventos foram suspensos. Artistas não tiveram como se apresentar. Tivemos um período de isolamento. Bares fechados. Os cantores não puderam se apresentar nas noites. Quem vive das noites. As casas de espetáculos fechadas. Muitas dessas casas de espetáculos, pelo tempo que permaneceram fechadas, sem manutenção, precisam agora passar por reformas. Então, é uma série de situações que exige uma intervenção do Estado no setor cultural para fomentar o setor, para que as coisas elas voltem a se normalizar sob o ponto de vista econômico e também da circulação de renda. E nós temos artistas que são muito vulneráveis. Artistas que sobrevivem se apresentando nas noites em bares, geralmente são artistas que não têm garantias previdenciárias, não têm previdência. Então, num momento como esse, ele não tem uma reserva técnica para segurar. Se adoecer, vai ficar acamado, depender da misericórdia de amigos. E amigo, a gente sabe que tem amigos e amigos. Não é todo amigo que é misericordioso e comparece no momento de aflição, como este. E você tem aquelas pessoas que não têm reserva técnica, não têm dinheiro para chegar e segurar as despesas enquanto a economia está paralisada. Então essas leis elas surgem justamente para tentar minimizar esses efeitos para o artista e também para casas de espetáculo. O presidente Jair Bolsonaro vetou as leis, vetou os dois projetos de lei. O que os deputados discutem agora é a derrubada do veto do presidente, porque uma lei ela é aprovada na Câmara, no Senado, ela vai para o presidente sancionar. Mas se o presidente vetar a lei, o Congresso ele pode derrubar, o Parlamento pode derrubar o veto e a lei vigora. A lei passa a vigorar. Vamos acompanhar, porque na próxima semana deveremos ter desdobramentos sobre essa discussão na Câmara Federal.